Fala aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje eu tô trazendo pra vocês aqui um vídeo que eu acabo fazendo todos os meses, tá? Que acaba ajudando bastante o pessoal aqui do canal de forma bem mais informativa, tá? De forma bem mais informativa, ficou estranho. Mas é um vídeo com viés mais informativo, tá? Não vai ter nenhum tipo de análise aqui. Eu vou te trazer direto ao ponto, tá? As ações que devem, muito possivelmente, tá? Anunciar dividendos em setembro. Bruno, por que você sabe isso? Como que você consegue fazer esse vídeo? Basicamente, a gente tem algumas formas de entender quando que as empresas anunciam, tá? Seja pelo histórico dela, ou seja, a gente consegue entender quais são os meses ali que normalmente ela faz novos anúncios, de quando que ela paga. Seja, às vezes, definido via próprio fato relevante as datas de novos anúncios, ou seja, também definido, inclusive, às vezes, no próprio estatuto, tá? Que diz, por exemplo, pagar 4 vezes depois do resultado, por exemplo, é uma das formas de você entender quando que as empresas anunciam dividendos. Por que que isso é importante? Vamos lembrar, porque a gente está tendo uma estratégia previdenciária aqui, a gente está montando uma carteira que quer focar no recebimento de renda passiva. Renda passiva é você receber dinheiro na sua conta apenas investindo, sem você precisar ficar trabalhando para isso, tá? Portanto, nessa estratégia, você quer ter o maior número de ação possível para conseguir receber o maior valor de renda possível. Tá? E aí a gente faz essa inteligência aqui de tentar entender quando que as empresas anunciam, na verdade, os dividendos, que a gente chama de mapa do dividendo inteligente. Tá? E aí isso ajuda a gente a fazer aportes estratégicos. O que seria, por exemplo, Bruno, se você estivesse se perguntando, né, um aporte estratégico? Seria basicamente você investir antes do anúncio, você investir próximo de ter um anúncio sendo feito. Por que que isso é bom? Porque, você vai garantir pagar um preço mais atrativo, normalmente depois de anúncios, tiver a cotação subindo. Você vai ter também a certeza que você vai ter comprado aquelas ações antes da Datacom, porque a Datacom nunca pode ser antes daquele... Normalmente, tá? Acaba não sendo antes do anúncio, tá? Então, se faz um anúncio, por exemplo, falar, vou pagar 10 de dividendo da Datacom até dia 3, aí você tá, sei lá, no dia 31 do mês antigo. Então, é normalmente assim que acontecem as coisas, e aí você ganha, né, essa previsibilidade maior dos fluxos de renda que você vai receber, você garante que você está sempre aportando para receber esse dividendo. Não faça trade nesse sentido. Não compre as ações, receba o dividendo e venda. Não faça isso. O valor do dividendo é descontado do preço da ação. Então, se você fizer esse trade, você vai ficar no 0 a 0. A ideia da estratégia previdenciária é que você compre ações, fique com elas e receba renda, não fique vendendo, ok? Então é sempre bom você entender sobre isso. Antes de eu mostrar aqui meus slides que eu preparei, né, com as empresas, bem direto ao ponto, só lembrando, 2 vídeos por dia, se inscreva aqui no canal, a gente tá rumo a 100 mil inscritos, ative o sininho para você não perder nada, tá? Deixa um like e um comentário que isso ajuda bastante também a divulgar, certo? Bom, primeira empresa, e o mês de setembro vai ser interessante, são algumas empresas mais fora do radar, assim, que é do investidor previdenciário que acabam anunciando dividendo. Agosto foi um mês muito bom, tá? Em termos de anúncios de empresas dos setores BEST, assim por diante. Setembro acaba sendo um pouco mais diferente. Primeira delas é VEG, eu também tenho na carteira, tá? Uma posição super pequena, mais naquela ideia de oportunidade. Eu gosto muito da empresa, acho que tem muita qualidade. Paga dividendo de forma bem consistente, tá? Com payout de 50%. O problema é que o yield é baixo, mas o yield é baixo porque a empresa, de fato, é muito cara nesse sentido, tá? Então, não é que ela não paga dividendo, não é que ela não tem um payout atrativo, ela tem, só que como ela é muito cara, o yield acaba sendo muito baixo e não acaba chegando naquele limite do pelo menos ali os 6%. Ah, Bruno, pô, mas por que você tem? Porque eu quero estar exposto com parte da minha carteira a uma empresa que eu considero de muita qualidade, que tem muito a crescer, tá? Pode ser em que um momento oportuno, talvez em algum outro cenário os dividendos melhorem, ou às vezes eu até olho e falo assim, pô, já ganhei tanto dinheiro aqui, deixa eu vender e comprar outras empresas, tá? Eu tenho poucas posições nesse sentido, nesse pensamento na minha carteira, mas VEG é uma delas, eu gosto bastante. Recentemente, essa queda brusca aí das cotações tem aberto margem, enfim, margem eu digo assim, tem aberto atratividade para comprar, não frente a um preço teto, porque o yield é muito baixo, mas frente a um potencial de valorização, né, que é o que a gente está olhando mais para esse tipo de empresa de oportunidade. Indústrias Home também, a gente tem aqui uma empresa bastante interessante anunciando dividendo logo aqui em setembro, tá? Vamos lembrar, não é uma empresa que eu tenho, não acompanho muito de perto. A questão de indústria no final do dia, tem gente que gosta para carteira previdenciária, tem gente que não gosta. Eu já tive, por exemplo, Maxion, que é uma indústria também, vendi Maxion para comprar, inclusive, BB Seguridade, foi um move bastante interessante. Não tenho Home, justamente porque, já tenho bastante coisa e tem esse foco maior, como eu falei para vocês, apesar de ter VEG, na carteira de previdência. Mas tem gente que tem, não é à toa que
Algumas pessoas até inclusive me pedem vídeo mais sobre empresas da indústria. Quem sabe algum dia eu acabo fazendo, porque, de novo, não tem como eu fazer se eu não acompanho muito. Eu preciso ir atrás dos dados, eu preciso acompanhar um pouco para conseguir fazer o vídeo. Mas se você tiver em setembro, possivelmente novos anúncios de dividendo aqui, tá? Vale aí sim uma empresa interessante. Há controvérsias, né, sobre ter ou não ter na carteira previdenciária, já falei isso aqui em vários vídeos, eu gosto, eu acho que vale a pena, e no momento, tá, que a gente tá vendo vale a 60 e pouco, cara, eu acho que é um momento muito, muito oportuno para você se posicionar. Existe uma incerteza grande China, mas não é para sempre. Pode ficar 1 ano, pode ficar 2 anos de incerteza? Pode. Não falaria nem que é muito real esse cenário acontecer, mas recupera e vale uma ótima geradora de caixa, tá? Assim, se eu tivesse mais capital, se eu tivesse a oportunidade de ter mais coisa na minha carteira, eu estaria comprando Vale nesse momento, para ser bem sincero com vocês, tá? Acho que a 60 é vamos ser sinceros, é uma precificação muito, muito baixa. Inclusive frente ao minério de ferro, tá? Tem reagido bem até nos últimos dias e Vale não tem andado direito. Então fica aí no seu radar, porque mesmo em momentos ruins, Vale acaba pagando bons dividendos, mais de 10%. Momentos ótimos, chega na casa dos 20%, fácil. Ok? Bom, Copasa também é uma empresa, recentemente falando muito da questão da privatização. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo, inclusive, falando isso de Copasa, tá? A gente teve essa movimentação lá no governo de Minas Gerais. Se você quiser que eu faça um vídeo explicando um pouquinho se vai ser privatizado, ou quanto que isso vai trazer de melhores resultados, eu faço, deixa aqui no comentário. Mas deve anunciar dividendo em setembro. Eu não tenho nenhuma empresa do setor de saneamento, né? Você sabe disso, você que acompanha aqui o canal. Mas se eu fosse ter uma, cara, é uma boa dúvida, mas talvez Copasa estaria aqui um pouco no meu radar. Ok? Vivo também é uma empresa que deve anunciar o dividendo agora no mês de setembro. Vamos lembrar, eu quero falar uma coisa aqui, acho que é oportuno de falar de Vivo. Eu já tive na minha carteira no passado. Não é uma empresa que você vê uma volatilidade muito grande em termos das cotações, ela sempre fica mais ou menos custando a mesma coisa. E o porquê que eu tirei essa ação? Não é porque é uma empresa ruim, pelo contrário, é uma empresa que consegue gerar de forma bem consistente caixa, é uma empresa que tem um nível de endividamento bem controlado e está num setor, gente, que é muito, muito perene, que é o setor de telefonia móvel, de internet e assim por diante, tá? Então, a grande ideia aqui era ter uma empresa desse setor que tivesse pouca volatilidade, então check, isso é o que de fato acontece com o Vivo, e que pagasse bons dividendos. Check, até que se você for ver o yield é bom. Qual que era a dificuldade que eu estava vendo? O pagamento demorava demais para acontecer. E como eu queria usar os dividendos das empresas que eu tinha já em D0 para reinvestir e para alimentar minha carteira, essa demora começou a me parecer uma certa ineficiência para a minha construção da carteira. Então o que eu acabei fazendo? Eu acabei vendendo Vivo, tá? Desfazendo das ações e comprando outras empresas previdenciárias, também de setores perenes, que pagavam com uma frequência maior, tá? E pagavam com um menor tempo do anúncio. Então é uma única razão. Se Vivo é ruim, se Vivo não vale a pena, não acredito nisso. Eu acho que vale, é uma boa empresa. Agora, optei por tirar e colocar outra. Se você está confortável com isso, não tem problema, às vezes tem uma diversificação maior, às vezes tem outras empresas que já te pagam mais, fique feliz, tá? Eu acho que Vivo continua sendo bastante atrativo. Basicamente é isso, gente. Trouxe aqui algumas ações para vocês, tá? Vivo, Copasa, Vale, Home e VEG, tá? E aí lembrando, a gente tem mais ações que devem anunciar em setembro. Isso aqui não é uma certeza absoluta. Pode ser que não aconteça esse anúncio, mas fique sempre atento aí, porque olhar para o mapa do dividendo inteligente é muito importante. A gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço, valeu, falou, até mais.